Boa tarde, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês e as pessoas, né, mais próximas aí, que vocês estejam se cuidando e cuidando também dessas pessoas, né, as quais convivemos, para que a gente possa passar por tudo isso o mais rápido possível, né, e retornar às nossas atividades. Vou enviar agora a nossa aula de hoje. Seria, então, de Química Orgânica das funções oxigenadas, né? Como vocês têm aí as anotações, né, acompanhando as aulas, até agora nós estudamos os compostos orgânicos chamados de hidrocarbonetos, né? Compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, vimos aí estudamos, analisamos alguns aspectos, né? Desses compostos, fórmula molecular, fórmula estrutural, né? A representação de fórmulas estruturais, como chegar à fórmula molecular, mas só assim de nome e a nomenclatura. Porém, nomenclatura só dos hidrocarbonetos. Então agora nós vamos estudar, né, compostos que além do carbono e hidrogênio possuem outros elementos. Nós vamos começar com as funções oxigenadas. Então, essas que a gente vai estudar agora, nós temos nos compostos carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? São álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, ésteres e éter. Essa aula de hoje eu coloquei só duas, álcool e fenol, tá? Então, gente, na química orgânica, né, as funções, também como na inorgânica, nós temos o que nós chamamos de grupo funcional. Um grupo funcional é um átomo ou grupo de átomos que caracterizam, quer dizer, identificam uma função química, né? Então, para pertencer àquela função química, aquele composto tem que possuir, né, este átomo ou esse grupo de átomos. Então, que nós chamamos, então, de grupo funcional, tá? Então, a primeira função oxigenada que nós vamos estudar é o álcool, função álcool. A função álcool, ela possui o grupo funcional, é uma hidroxila, o OH. Vocês lembram lá do primeiro ano? A hidroxila que caracteriza uma base inorgânica, né? NaOH, CaOH2, né? Então, aquela hidroxila que caracteriza uma base inorgânica, agora que na química orgânica vai caracterizar a função álcool, tá? Agora, para ser álcool, né, o grupo OH, ele tem que estar ligado a um carbono saturado, né? Que vocês lembram o que é um carbono saturado? É o carbono que tem apenas ligação simples. Bom, aí alguns exemplos, né? Então vamos lá. A cadeia mais simples que nós temos é com um carbono, cujo prefixo é met, né? Segundo a IUPAC, o final do nome dos álcools vai ser ol, né? Então, olha só, o primeiro exemplo, a letra A, CH3OH. Então, nós temos só um carbono, o prefixo é met. No composto, o carbono só tem ligação simples, então é an. Mais o OH, ol. Então, nós temos o metanol, tá? Met, porque é um carbono, an, porque só tem ligação simples no carbono, ol, por causa do OH, tá bom? Segundo exemplo, CH3, CH2OH. Aí nós temos a cadeia carbônica com dois carbonos. Então, o prefixo é et, né? Mais uma vez, nós temos só ligações simples entre os carbonos. Então, a terminação ano, né? Aí seria o an, o meio da palavra aí, do nome. E o OH, né? Segundo a IUPAC, para os álcools, a terminação é ol. Então, etanol. Por que etanol, né? Repetindo. Et, porque são dois carbonos. An, porque na cadeia carbônica, entre os carbonos, só tem ligação simples. E ol, por causa do OH, tá? Vocês observem que nas letras A e B,
não coloquei numeração, não tem necessidade, tá? Agora, a partir de 3 átomos de carbono, é preciso dar a posição da hidroxila, né? Então, na letra C, nós temos CH3, CH2, CH3. O propano é a cadeia principal. E vocês observem que o grupo OH está no primeiro carbono. Então, é propan 1-ol. O grupo OH poderia estar no segundo carbono, né? Então, seria propan 2-ol, tá? Então, aí, repetindo, né? Nós temos prop, porque são 3 átomos de carbono, an, porque entre os carbonos só existe ligação simples, e ol, por causa do grupo OH, tá? Agora, então, não esquecer de que a partir de 3 átomos de carbono é preciso dar a posição da hidroxila, né, com a terminação ol. E para numerar uma cadeia maior, né, aí nós temos aquela preferência, você já sabe uma preferência aí, de que a insaturação, né, a dupla ou a tripla, tem preferência sobre a ramificação, sobre os radicais. Agora, o grupo funcional tem preferência para numerar a cadeia carbônica sobre todo mundo, tá? Então, para numerar a cadeia carbônica, né, o grupo funcional é que tem preferência, tá? Então, nós vamos, nesse exemplo da letra D, nós vamos começar a numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do OH. E vocês observam, então, que o grupo OH vai ficar no carbono 2, né? A gente começa a numerar aí da direita para a esquerda, né? E nós temos uma cadeia ramificada, né? As ramificações estão nos carbonos 3 e 4. Nós temos uma cadeia com 5 átomos de carbono. No carbono 2, nós temos o grupo OH, então nós temos que dar a posição dele. E nos carbonos 3 e 4, nós temos 2 radicais metil, né? Que vocês já estão aí bem familiarizados, né? Então, repetindo, gente, para numerar a cadeia principal, o grupo funcional, no caso aqui o OH, tem preferência sobre a insaturação e a ramificação, tá? Então, o nome desse composto vai ficar 3,4-dimetil pentan 2-ol. Então, lembrando que as ramificações, né, na preferência, elas ficam em último lugar, para numerar a cadeia, mas a gente sempre começa o nome citando as ramificações, tá? Então, nós temos uma cadeia com 5 átomos de carbono, então, pente. Entre os átomos de carbono só tem ligação simples, an, né? Agora, nos carbonos 3 e 4, nós temos 2 radicais metil, então, 3,4 de metil. E no carbono 2, né, dessa cadeia de 5 átomos, nós temos o grupo OH 2-ol. Então, 3,4 dimetil pentan 2-ol. Lembra que seria um pentanol, né? Se você tiver dúvida, aí você escreve pentanol, aí lembra que você tem que dar a posição do ol, aí você separa a palavra, separa o nome, né? A palavra pentanol você separa, identificando a posição do grupo H, viu? Então, 3 e 4 indicam a posição dos radicais metil, né? E o 2 indica a posição do OH. Aí dei um exemplo, né? A letra E com ciclo, né? Ciclobutanol. Como só tem um grupo OH, não tem necessidade da numeração, né? Colocar a numeração do OH. Então, simplesmente ciclobutanol. Ciclo, porque a cadeia é fechada. But, porque é um ciclo com 4 carbonos. An, né? Porque no ciclo só tem ligação simples. Ol, devido à presença do OH. Tá? Agora, a letra F, nós temos uma cadeia carbônica insaturada, né? Esse composto, ele é um álcool, porque, apesar da cadeia ter uma insaturação, o grupo OH não está ligado aos carbonos da insaturação, tá? Então, ele é um álcool, tá? Então, agora nós temos um butenol, né? But, porque são 4 átomos de carbono,
em, porque tem uma dupla, e ol, porque tem o OH. Aí vocês têm que observar que nós temos que dar a posição, né, da dupla e do OH, tá? Então, como eu disse no slide anterior, o grupo funcional, ele tem preferência, né, para numerar a cadeia, tá? Então, a gente vai começar a numerar, né, preferencialmente, obrigatoriamente, aí, da direita para a esquerda, tá? Então, no carbono 1, nós temos o grupo OH, né? E entre os carbonos 3 e 4, nós temos a ligação dupla. Então, but 3, né? Porque a dupla está entre os carbonos 3 e 4. Aí nós citamos o carbono da dupla de menor número. Então, but 3 em, né, 1 ol. Então, o 3 indica a posição da ligação dupla e o 1 indica a posição do OH, tá? Agora, uma segunda observação. Esse composto aí, olha, CH2 dupla CHOH. Ele não é um álcool, porque aí vocês observem que o grupo OH está no mesmo carbono da insaturação, tá? Então, nós dizemos que esse composto é um enol, eno de dupla, ol de OH, né? Acontecendo a dupla e o grupo OH no mesmo carbono, tá bom? E a segunda função, né, que a gente vai ver hoje é a função fenol, tá? A função fenol possui o mesmo grupo funcional dos álcools, é a hidroxila. Mas aí como que vocês vão identificar, então, diferenciar, né, um álcool de um fenol? O fenol, gente, ele é bem simples, porque o fenol é todas as vezes que o OH está ligado ao anel benzênico, né? Uma outra substância também, que vocês estão bem familiarizados, é o benzeno, né, o anel benzênico, tá? Então, se você tiver, né, o OH ligado ao benzeno, aí o composto, ele é aromático, óbvio, né? E o OH ligado ao benzeno caracteriza a função fenol. O primeiro composto, aí da letra A, né, que é só o benzeno ligado ao OH. Então, a gente pode falar hidroxibenzeno ou fenol. A palavra fenol, aí o PAC admite, né? O nome oficial aí para esse composto, tá? Então, quando a gente diz fenol, vocês vão lembrar do anel benzênico ligado ao OH, tá? Nas letras B e C, eu coloquei, né, relembrando com vocês aí, a dissubstituição no anel benzênico, orto, meta e para, né? As posições orto e meta. Orto indica os carbonos 1 e 2, a posição meta é 1 e 3 e para é 1 e 4, tá? Então, olha só, na letra B, se você pensar no benzeno ligado ao OH, isso aí já é o fenol, tá? Aí você tem o radical etil, e eles estão nos carbonos 1 e 3, então é meta. Então, meta-etilfenol, né? Você poderia ter falado também meta-hidroxetilbenzeno, tá? Não teria problema, tá? Mas meta-etilfenol aparece mais, é mais comum, tá? E a letra C, nós temos o ortometilbenzeno, né? As posições 1 e 2, aí é o radical metil, CH3, né? E lembrando que o benzeno ligado ao CH3, ele é o tolueno, né? Então, poderia ser, né, ortofenol tolueno, tá? Lembrando que das posições 1 e 2, e o tolueno é o metil benzeno. Ok, gente? Então, aqui você pode pensar no OH ligado só ao benzeno, que é fenol, né? Ou pode pensar no OH, no CH3 ligado ao benzeno, que é o tolueno. Ok? Tá? Então, a função fenol, repetindo, é o grupo OH ligado ao anel benzênico. Tá? Lembrando que, no caso do benzeno, nós temos as possibilidades das dissubstituições, né? Órfão 1 e 2, meta 1 e 3 e para 1 e 4, tá bom? E aqui os exercícios de fixação, tá? Ok, gente. Tchau.